minutos. A COP28, a Conferência Internacional do Clima, começa nesta quinta-feira lá em Dubai e vai ter a participação do presidente Lula, autoridades internacionais, e eles devem debater o meio ambiente e tentar chegar a um acordo para combater essas mudanças climáticas. A gente vai direto para a Europa conversar com o nosso correspondente Luca Bassani para entender qual que deve ser o principal foco desse encontro. Luca, bem-vindo. Boa manhã a você, Paula, a todos que acompanham o Morning Show. Durante os próximos 12 dias, nós teremos a COP28, a principal cúpula que discute os assuntos climáticos organizada pelas Nações Unidas. Inclusive, o secretário-geral do bloco, Antônio Guterres, disse que o objetivo é a extinção de todos os combustíveis fósseis no médio e longo prazo. Ele disse que vê falta de vontade política dentro de vários países em realmente combater as mudanças climáticas, fazendo mudanças aí efetivas. Nós vemos que o objetivo colocado também pelos acordos de Paris, isso já há alguns anos, de um aumento máximo da temperatura global em 1,5 grau, ele não vai ser alcançado, já que muitos dados mostram que provavelmente este número já tenha chegado a 2,8, 2,9 graus. Antônio Guterres diz que é necessário que todos os países se comprometam, principalmente os países mais desenvolvidos e que são responsáveis pelo maior número de poluições, né? Se nós formos considerar o maior número de empresas que poluem dentro desses países, e também falou que é necessário triplicar os investimentos em energias renováveis, que incluem principalmente energia eólica, energia solar e também as hidrelétricas, né? No caso, o Brasil conhece muito bem essas três fontes de energia renovável. Falou que a África precisa ser um continente, que haja um investimento cada vez mais maciço nesse setor, porque tem grande possibilidade, grande potencialidade de se tornar uma das principais fontes de energias renováveis no mundo, mas que recebe só 2% dos investimentos. Como você bem falou, o presidente Lula é esperado lá amanhã, ele que está em visita ao Catar hoje, depois de ter saído da Arábia Saudita, outros líderes europeus, assim como alguns representantes dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden não vai à COP28, nem a vice-presidente Kamala Harris. Os Estados Unidos serão representados pelo principal responsável para os assuntos climáticos, enviado especial dos assuntos climáticos, assim é chamado John Kerry, que também tende a mostrar essa política verde que está sendo defendida pelo governo de Joe Biden. Antônio Guterres cobra mais resultados. Ele diz que neste momento muito se fala e pouco se faz, ao mesmo tempo em que a COP acontece em um momento em que há desconfiança sobre a própria presença do anfitrião deste caso, né? Nós vemos a COP28 sendo organizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o presidente do evento, ele também é CEO da principal empresa petrolífera dos Emirados Árabes, e muitos acreditam que isso seja um conflito de interesses e que ele estaria promovendo este evento de fachada apenas para conseguir fazer acordos milionários, bilionários na venda de petróleo dos Emirados Árabes para diversos países que comparecerão. É uma questão muito complexa. O presidente Lula vai representando o Brasil, como eu disse, e também é importante a gente lembrar que daqui 2 anos, em 2025, o Brasil será a sede da COP30, provavelmente na cidade de Belém, no estado do Pará. Muito bem, Luca, obrigado, viu, meu amigo? Vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque vai rolar uma discussão que eu quero mais a sua contribuição aqui. Eu quero entender de vocês o seguinte: dá para a gente ter algum tipo de esperança numa possibilidade de acordo entre os países ricos nessa COP28 ou não? Em PP, começa você essa. Não, nessa COP28 eu acredito que não vai ter nenhum tipo de negociação, né? Mas eu acho que é um primeiro passo para você chegar na conclusão desse acordo. Mas a COP28 tem um ponto importante, que vai ser o momento que os países vão se reunir e vão identificar qual que é a lacuna entre a promessa e o quanto que os países da Europa, os países ricos, deveriam pagar para os países do hemisfério sul, né? Então vai ser um momento de cobrança, identificar qual que é o valor que foi destinado ao pagamento desses países, né, numa promessa que foi feita em Paris, né, no Acordo de Paris. Então o primeiro passo para você é cobrar a conta dos países ricos, né, que estão sendo pressionados há vários anos atrás, não é? Então, acho que é o primeiro passo, Paulinho, respondendo a tua pergunta. Ô, Nelsinho, o presidente Lula deu uma declaração hoje, agora, né, à tarde, lá na região onde ele se encontra,
dizendo que não há possibilidade de nenhum tipo de acordo, mas ele vê nessa linha do PP como um início de um processo. Você concorda? Sim, eu acho que o início do processo, mais do que cobrar, na verdade, chegar lá e exigir algo, acredito que seja um ambiente muito propício para o Brasil se apresentar como um ator importantíssimo nessa ideia das mudanças climáticas, na renovação da energia, porque o Brasil tem números favoráveis para apresentar, em especial diante da comparação ao mundo todo. A gente tem cerca de 15% de energias renováveis a nível de mundo, a nível global. E no Brasil a gente está chegando próximo dos 50%, ou seja, o Brasil está na frente dos seus concorrentes. Mais do que isso, o Brasil tem um território gigantesco que pode ajudar nisso, no agronegócio, principalmente, porque a gente tem como reduzir a produção de carbono e também com a produção de biocombustíveis. Aqui no Brasil, a gente tem o etanol, a gente tem estudos acontecendo, inclusive, para o combustível renovável da aviação. Claro que existe também esse estudo na Europa, mas o Brasil poderia sair na frente nisso e isso pode colocar o Brasil em um outro patamar em questão de década. O mercado de crédito de carbono no Brasil pode ser um elemento muito, muito bom para a economia. Por isso, Paulo, isso é interessante, que não é uma pauta de direita e esquerda, não é uma pauta de ambientalista que abraça a árvore contra agronegócio que quer produtividade, patrimônio. Essa é uma pauta de economia. Que tem negacionismo. Claro que tem. Sabe por quê? Imagina só a produção do agronegócio brasileiro vendendo o alimento, lucrando com isso e ainda lucrando com a venda do crédito de carbono gerado. Exato. Um cara de uma indústria lá na Europa comprando crédito de carbono da produção do agronegócio brasileiro. Ou seja, é um negócio... Viu, Fabrício? O Coba tocou num ponto aqui que eu acho extremamente relevante. O Brasil tem nessa COP a oportunidade de assumir um protagonismo inédito, né? O Biden não vai estar presente, ou seja, o Brasil pode se posicionar como um dos principais atores dessa COP. Até hoje era destaque no Le Monde, o jornal francês, falando da posição ambiciosa do Lula, dizendo que joga a favor dele os dados do desmatamento da Amazônia que estão em queda, mas, por outro lado, joga contra o apoio dele irreparável à Petrobras, né? A questão da exploração do petróleo e tudo mais. Isso pode pesar um pouco contra, pode ser uma situação de cobrança. Mas a oportunidade do Brasil ali de se firmar como um ator principal, não apenas para o Brasil, mas para as lideranças ali de países do hemisfério sul, países mais pobres, se colocar nessa posição internacional. E hoje foi divulgado que o ano de 2023 foi o ano mais quente da nossa história. Exatamente. Então isso mostra não a necessidade. Não estamos falando aqui de achômetros, estamos falando de dados. Né? Estamos vivendo já uma era de extremos climáticos que geram danos para toda a sociedade, que geram, inclusive, mortes em situações extremas como temos vivido. Tivemos morte por calor e tivemos morte por inundação esse ano no Brasil. Então, isso mostra a urgência desse tema. E o Brasil tem potencial, vocação natural para liderar o mundo nessa agenda. O Coba estava explicando a questão do mercado de carbono e é uma solução liberal para a questão ambiental. Basicamente, você tenta fazer com que os danos causados ao meio ambiente sejam precificados e que os benefícios ao meio ambiente também. Então, você faz com que aqueles que causam danos paguem para financiar aqueles que causam benefícios ao meio ambiente. Você faz com isso com que a coordenação de mercado atue de forma virtuosa em prol do meio ambiente. E o Brasil pode liderar a transição energética e ganhar muito dinheiro nesse processo, porque temos vocação natural, temos a maior floresta tropical do mundo, temos um agro que já é muito sustentável na comparação com o resto da produção agrícola global, ou seja, temos condições muito favoráveis para liderar o mundo dando um bom exemplo e ganhar dinheiro com isso. Agora, quem está na neve é o Luca Bassani. Sim, eu acabei escolhendo fazer aqui de dentro porque não para de nevar desde manhã, Paulo. Uma frase importante que eu li da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante essa semana, ela vai muito no mesmo sentido do que o Kobayashi acabou de dizer. O Brasil vai para cobrar e não para ser cobrado. Se nós compararmos os dados dos países emergentes, principalmente países com população semelhante, na faixa aí dos seus 200 milhões, o Brasil tem dados muito positivos nesta comparação. Então, quando se vê o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fazendo essas cobranças, ele fala de maneira mais indireta, obviamente, aos principais poluidores de países que proporcionalmente não têm feito a sua parte. Exemplo dos Estados Unidos, da China e da Índia,
que somando-se os três já dá aí mais de 45% de todas as emissões poluentes que nós temos na atmosfera. Então, o Brasil tem sim um papel de protagonista, ele tem toda essa possibilidade também de lucrar bastante com essa economia de carbono, com a venda, né, com o sequestro de carbono, assim chamado, pela floresta amazônica, e é um país que sempre é procurado para esse tipo de acordo como uma maneira dos outros países poluidores de mostrarem que estão tentando se tornar cada vez mais verdes. O Brasil é considerado, sim, um país verde, apesar de estar longe do ideal, tem muito mais a mostrar do que outras nações que não têm resultados positivos nos últimos 10 anos, mas é importante a gente lembrar que, por mais que os resultados sejam positivos, os efeitos diretos do aquecimento global e as mortes pelo calor, pelas enchentes, como o Mano colocou, elas têm acontecido não só no Brasil, mas aqui na Europa também. Vale lembrar que o ano passado foi um dos verões mais quentes dos últimos 40 anos. Milhares de pessoas, principalmente pessoas de maior idade, morreram pela exaustão do calor em Portugal, na Espanha, na Itália. Vemos muitas queimadas acontecendo, incêndios florestais que surgem, né, pelo calor, pela essa vegetação muito seca. Então a gente vê que tem a possibilidade de mais países se empenharem nessa causa e o Brasil assumir um papel extremamente importante. Não, e quando alguém joga a questão ideológica nessa história, a gente volta numa discussão que às vezes me lembra até a discussão da pandemia, entendeu? Aí vira o achômetro, as pessoas pegam as crenças políticas delas e colocam à frente dos fatos que estão acontecendo. É triste ver isso, tanto pelo negacionismo quanto pela omissão de muita gente, porque também tem gente partidária aí da esquerda que no ano passado gritava pra caramba em relação às queimadas. As queimadas aconteceram nesse ano, essas pessoas desapareceram. Então tem dos dois lados, Miriam Spritzer. Politizam coisas que não deveriam ser politizadas, né? Até eu tô achando interessante que vai o John Kerry aqui dos Estados Unidos para a conferência, que não é, porque a Kamala Harris é uma que sempre se coloca sobre a bandeira, né, dessas questões climáticas, o Biden também, e os Estados Unidos de fato não conseguiu entregar os resultados, né? O Luca Bassani bem colocou, nos últimos 10 anos, eles tiveram eles foram muito ambiciosos com essas questões e não conseguem entregar há muitos anos isso. Então eu estou bem curiosa para ver como é que os Estados Unidos vai se colocar nessa questão. E como a gente falou aqui, né, o Brasil está numa posição muito boa e é um lugar que o Brasil consegue se destacar muito bem. Então, até por uma questão de política externa e de posicionamento do Brasil, né, na comunidade internacional, a gente está indo para essa conferência numa posição muito boa. Agora, que saia daí algumas ações mundiais e não só papo, né? Eu achei tão irônico a ONU se colocar como muita discussão e pouca ação, e passamos por isso também dentro da ONU. Então, que a gente consiga tirar conclusões aí que de fato sejam aplicadas no mundo, porque estamos precisando de mudanças.